Chegamos mais uma vez chegando. O Cris disse que eu estou começando a tomar confiança. Isso é legal para uma conversa com mestres em indústria criativa. Já conversamos com a Cibele, com o Gil, duas conversas deliciosas. E isso aumenta a responsabilidade do nosso convidado de hoje, que é o Ronieri Santos. O Ronieri foi um dos meus preferidos. Uma pessoa sensacional de conviver e que enriquecia a aula com as suas contribuições. Ronieri iniciou agradecendo por ter aceito conversar comigo e, em vez de iniciar te apresentando, eu vou pedir que tu conte uma história da tua vida. Gente, sensacional, demonstra o cara que ele é. Quando tu era pequeno, pediste um carrinho para o teu pai. Conta essa história para nós e a analogia que tu fizeste dela com o teu mestrado. Eu fiquei encantada com essa história. Bom dia, Marta. Prazer. Agradecer a vocês pelo convite. Tu começou bem, hein? Tu começou tocando num ponto importante. Sabe que, antecipando a história conta sobre um carrinho, né? E esse carrinho tá nas minhas coisas lá na mãe, tu acredita? Eu achei ele há um tempo atrás, há umas 3, 4 semanas, eu vi ele lá em casa, né? E tá lá, tá sem uma roda e tal, mas ele ainda existe. Mas a história do carrinho, quando eu comecei, sentei para fazer quando você vai fazer aquela parte do agradecimento, geralmente, né, na grande maioria das vezes, é porque a parte mais complicada dessa dissertação, ela já passou, né? Então, tu senta ali, te concentra, vai pensar nas pessoas que te apoiaram e como foi, né? E ver aquela história, assim, como começou, né? Como começou isso, o que eu queria, qual era o meu planejamento, o que eu pensava, né? Aí eu comecei a me lembrar de todas as coisas que você vai planejando e pensa e quer e vai e acontece de alguma forma. E essa história do carrinho, só para esclarecer, é o seguinte: meu pai, eu sempre pedia brinquedo ali com meu pai, né? Meu pai me deu ao longo da vida, eu acho que uns 2, 3 brinquedos, né? E um deles foi esse que eu mais me lembro. Eu pedia para ele, para ele e para minha mãe, né? Eu quero um Autorama, eu quero uma bicicleta, eu quero o carro tal, eu quero tudo. Pois é, depois a gente vê. Depois a gente volta na loja, na volta a gente passa e compra, sempre aquela história. E dessa vez ele foi comigo, tá? Me lembro bem que era um sábado à tarde. E aí ele, tem esse carrinho aqui, pô, legal. Mas não era bem esse aqui que eu queria. Aí ele, não, mas esse aqui vai ser legal. E era de fato muito bacana mesmo, me acompanhou por muito tempo. E aí me fez lembrar que é o seguinte: a diversão que eu tive com aquilo foi a mesma diversão que eu tenho, que a gente tem, nós temos em vários outros pontos da nossa vida. Nós programamos, planejamos, mensuramos as coisas. Aí as coisas vêm de uma forma que tu não pensava e elas podem ser muito melhores, né? E de fato foi assim com o mestrado, né? Ele começou, eu comecei os primeiros programas de mestrado que fui procurar foi na área de comunicação, pela minha formação em publicidade e propaganda. Aí após isso eu passei a procurar, não me agradava a linha de pesquisa, né, ou algum outro fator. Então passei para a área de educação para ver se era também mais adequado à minha ao meu primeiro objetivo de pesquisa. Também não era, né? Aí calhou de estar a Fevale, de conhecer a Fevale e de ter um programa que estava mais perto assim daquilo que eu pensava, assim, e que superou as expectativas, né? No final, assim, como eu te falei lá no começo, quando você senta e você começa a olhar tudo aquilo, aí você começa a lembrar, né? Lembrar de tudo que passou, é muito bacana. E quando você vai estar fazendo agradecimento, por que eu coloquei esse tema? Porque também meu pai faleceu em 2004, foi uma forma também de homenagear ele e todos os trabalhos que eu faço eu coloco algo sobre o tema, sobre isso, né? Para agradecer as pessoas que estão presentes, as que não estão presentes pessoalmente, vamos dizer assim. De uma forma de lembrar e agradecer, né? E mostrar como isso foi importante e é importante até hoje. Que bacana! Não, quando eu li, me encantei com a história. A história é mais longa que essa.
Eu convido vocês a lerem os agradecimentos na dissertação do Ronieri para ver que lindo que é. Obrigado, O Ronieri é legal. mestre, então, em indústria criativa, agora te apresentando formalmente, né? Com MBA em planejamento e gestão estratégica e formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Atualmente, tu és coordenador técnico de educação profissional no Senai, certo? Exatamente. É isso? Isso mesmo. Perfeito. Isso em termos acadêmicos e profissionais. Mas eu sempre gosto de saber quem é o Ronieri. Quem é aquele cara em casa, no dia a dia com os amigos ou com seus alunos, do que, assim como eu, é professor? Quem é o Ronieri? Nossa, o Ronieri tá ficando uma coisa, quando eu pensei nisso, né? O Ronieri tá ficando mais paciente, mas acho que a paciência te deixa mais chato também, sabe? Eu sempre fui meio que cri-cri, assim, com algumas coisas, né? Mas eu acho que hoje a gente vai ficando mais, nós vamos ficando mais paciente e um pouco mais cri-cri com as coisas, né? Mas é difícil, né? Nós estamos vendo um momento, assim, anormal que levanta um pouco essas questões, né? Emocionalmente, essa fase que a gente está passando, esse ano de 2020, faz a gente refletir várias coisas, né? E essa é uma delas. Mas então o Ronieri é um cara que queria, como eu falei, que está ficando mais paciente, mais uma vez, e é um cara caseiro que gosta de estar com a família, gosta de estar com os amigos, tem uma curiosidade muito grande pelas coisas, assim, pelo que acontece, gosta de conversar, por isso eu vou agradecer mais uma vez por esse convite, porque eu adoro falar sobre esse tema, sobre a FEVAL, sobre educação, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. E parece que as perguntas de início de conversa, tipo, quando a gente vai fazer um curso com os outros alunos, né? Então, eu gosto da Netflix, eu gosto de ver filmes, eu gosto gosto muito de futebol, mas uma coisa importante, assim, nesse ano, eu quis mudar um hábito, né? Porque a idade está chegando, e aí, cada vez que você encontrava uma pessoa que você não via há muito tempo, a pessoa falava, pô, o cara tá mal, né? As pessoas olhavam para mim, pô, você tá ruim, hein, meu? Já teve muito melhor, né? A parte física. Então, eu não, gente, não posso ficar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei, então, na fase de caminhada, corrida, né? Para tentar mudar um pouco esses hábitos ruins que a gente tem de não fazer nada, né, do ócio, não é só do ócio, agora fugiu a palavra, mas ficar em casa parado e estão saindo para fazer alguma coisa. E esse é um hábito assim que eu tô orgulhoso de mim, assim, vamos dizer assim, né? Quase todos os dias fazendo uma atividade física, que é bem legal. De resto, é o Ronieri, pai de um outro Ronieri, né, que agora está com 19 anos, esposo da Veridiana, que é advogada e que tenta me aturar até hoje, como eu falei para vocês, eu sou muito cri-cri, sou muito chato mesmo. E ela tenta aturar. Agora eu posso contribuir. Eu posso contribuir contigo. O Ronieri é aquele cara que gosta realmente de falar. Porque nas minhas aulas, ele era um dos mais participativos. A minha aula se tornava muito mais alegre e extrovertida, porque o Ronieri estava lá. Lembra disso? Lembro. É porque a tua aula, né, Marta, possibilita isso, tu dá uma abertura, e isso que é muito interessante, e mais um elogio para ti, porque ela possibilita isso. Como eu falei, eu gosto muito de falar, né, e tem uma coisa, logo que você entra no mestrado, assim, cada professor que entra parece um deus, né, que desceu do Olimpo. Tá entrando o professor, nossa. Você sente aquele guri cagado ali, sabe? E tu olha pro lado. Tu olha pro lado e pensa que é só tu, mas todo mundo tá pensando assim. Mas eu não venho como se fosse do Olimpo, ao contrário. Eu já venho abraçando e fazendo festa. Não é tu, não é só tu, assim. Eu digo a percepção de quem tá logo entrando, assim, sabe? Porque você viu o professor da onde? Da
porcaria do Lattes. Então você vê aquele Lattes gigantesco, nossa, lá veio o cara, velho, o cara é doutor, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara sabe muito, você já fala super bem, né? Aí você tá ali esperando, então. Mas... Aí tu descobre que o cara é gente que nem tu, né? Exatamente, é de carne e osso. Aí fica tudo mais fácil. Aí tu pode até... Professor, posso falar? Posso contribuir por Agora, mais besteira que isso você deve fale. ser o mesmo que acontece com os teus alunos. Eles ficam lá na Exatamente. expectativa. Quem é o cara? Não, daí já na primeira, nos 10 segundos já fica mais difícil. Não, mas deixa eu te dizer, a ideia de chocolate no início da aula facilita bastante, viu? Porra, comecei a levar o chocolate e todo mundo ficou meu amigo. O problema é que no final eles estão te pedindo mais, né? Mas a Mas ideia é de claro, é chocolate mais ajuda fácil bastante. pegar pelo estômago. Exatamente, exatamente. Tá, Mas com eles, Ranieri. assim, pode falar. Oi, desculpa. Não, continua. Mas com eles, assim, com as experiências que eu tenho, como eu trabalho no Senai, a experiência que eu tive mais anteriormente, ainda como analista, eles, a proximidade com alunos adolescentes é muito maior, né? E os cursos profissionais que auxiliam isso, porque eles querem saber mais como é o mundo profissional, né? E saber as suas experiências profissionais, né? Então, isso que é muito, muito legal, assim. Então, cria um papo, um bate-papo com um aluno que, como é que eu posso dizer, não é que ele é tão diferente assim da universidade ou dos cursos de pós-graduação, mas está mais próximo do universo deles muitas vezes. Muitos já trabalham, ou muitos estão procurando aquele mercado de trabalho, estão num curso inserido, então eles já se sentem mais confortáveis, né? E isso para quem gosta de falar, que nem o Ranieri, então fica mais fácil assim, né? Fica mais meio caminho andado, vamos dizer. Tá, vou aproveitar, tu tocaste no assunto do Senai, que é onde tu trabalha. Eu vou fazer 2 perguntas em um, tá? Claro. A primeira é qual a maior alegria e tristeza no mestrado ou desafio, talvez, e o que tu levou disso para a tua vida profissional? Maior alegria? A maior alegria é quando você ouve, ó, você está aprovado, parabéns. É o concluir, assim. Essa é aquela expectativa, né? Tá ali de entrar na sala e ver os teus avaliadores ali, e com aquela cara que todos devem ficar, assim, numa avaliação, né? Então, assim, quando você ouve isso, aquela sensação de alívio, assim, e de muita alegria mesmo, de poder compartilhar um título, uma titulação, né? E aí, vai mais uma vez lá no agradecimento, volta tudo aquilo, né, cara? Pô, passei por tudo isso, né? Como foi complicado, né? E o desafio? O desafio, com certeza, eu mudei o meu tema durante o meu programa, o meu mestrado. Ali eu estava com um tema que era um tema ruim, que eu acho que considerei depois de um tempo. Depois começaram as aulas, eu vi, não, isso aqui não vai dar certo. Aí mudei e isso foi o maior desafio, assim, adequar a pesquisa, adequar ao que já tinha, adequar os temas, né? E claro, uma dissertação por si só, ela já é um desafio. Você, quando se coloca a fazer isso, né, ela já é um desafio enorme, assim, você construir, né, e chega no meio do caminho os problemas que tem, né, mas assim, isso eu me lembro muito bem, isso, uma coisa que ajudou muito foi a pré-quali. Quando eu comentei da pré-quali com outros colegas meus que têm mestrados, eles acharam também muito interessante, né? Que a Fevale tem, assim, eu não sei se é só o nosso programa que tem só o de indústria criativa, mas a pré-quali, depois teve a pré-quali, a quali e a defesa. E a defesa, né? A pré-quali ajuda muito, assim, você está preparado para enfrentar aquilo. Gente, vou falar para você para fazer o mestrado, viu, de indústria criativa.
é complicado, mas a pré-quali ajuda muito, você já está mais calejado, porque quando você vê ali, na quali, que você vai apresentar pela primeira vez seu projeto para 2 pessoas que você geralmente nunca viu. Doutores vindo do Olimpo. Doutores, os caras desceram para ver o teu trabalho, para ver o teu projeto. Cara, você fica ali borrado, né? Então, é a mesma coisa que eu estava pensando, é a mesma coisa, sabe quando você convida um casal de amigos para vir na sua casa para jantar, por exemplo, só que é para fazer uma comida que você nunca fez. E eles vão avaliar. É mais ou menos isso. Você sempre faz carreteiro. Aí essa mulher fala assim, não, hoje a gente vai fazer um risoto. Puta, é a primeira vez que eu vou fazer. É a primeira vez eles são chatos pra cacete. Então é mais ou menos isso. Então a pré-quali te ajuda a passar por esses desafios assim. Mas é complicado, mas passa. Tem todas as nuances, todos os desesperos e alegrias, mas passa e é muito gratificante. Isso que é legal. E depois que passa, dá um alívio, né? Uma sensação de, nossa! Agora eu gostei muito do guria. Deve estar fazendo uns 30 anos que ninguém fala guria. Vou te convidar para a semana que vem de novo. Desculpa. Mania. Não, eu achei bárbaro. Adorei. Adorei o guria. A partir de agora, só vou convidar quem falar nesse tom comigo. Pré-requisito. É pré-requisito. E aí, o que tu leva disso tudo para a tua vida profissional? Profissional, a análise, montar escrever uma dissertação, estar em contato com o teu orientador. E mais uma vez eu quero falar aqui que eu tive uma orientação espetacular do Sérgio, o Sérgio Schmidt, que foi meu orientador. Faz com que você seja crítico sobre todos os aspectos assim do que tu está fazendo, né? E como eu te falei, eu estou ficando mais paciente e mais cri-cri, né? Então, assim, isso foi porque você é cobrado em todos os momentos. E isso, vou te agradecer mais uma vez aqui naquele momento de desespero que sempre tem em qualquer parte da vida que você está fazendo algum projeto, chega um momento de desespero. Que parece que você tem um monte de coisa na sua mão e você não sabe o que vai fazer com aquilo e está completamente perdido, né? Aí a Santa Marta, que está com essa guriazinha que está aqui conversando comigo, ela teve a paciência, a sapiência de, não, deixa eu ler o teu trabalho e tal, e dar algumas dicas que tu pensa assim, nossa, velho, não tá ruim, tá no caminho. Tu não tá completamente perdido, tu não caiu do helicóptero na Amazônia e tá perdido. Não, peraí, você tá seguindo o caminho, vai por aqui e tal. Então, essas pessoas, e claro, além do teu orientador, esses facilitadores te auxiliam muito nisso. E isso faz com que você crie também essa norma crítica para avaliar aquilo que tu está fazendo. Aí, quando você vai planejar um projeto, quando você vai, por exemplo, quando você vai abrir um curso, montar um curso, né, estipular, ver qual metodologia, ver qual professor, isso auxilia muito, né, porque daí você tem uma base de avaliar aquilo que você mesmo está fazendo. Claro que você vai avaliar os projetos de outras pessoas, o que as outras pessoas te trazem, mas quem passa pelo mestrado, quem está passando também pelo mestrado, começa, sim, a ficar mais crítico. E, claro, a própria função, o próprio curso, vamos dizer assim, não posso chamar de curso, mas o próprio mestrado te traz algumas outras coisas, né? De você estar no ambiente acadêmico, né? De fazer parte da academia também. Ajuda muito nesse sentido, né? Na minha vida profissional também, eu não sei se era isso, já está nessa pergunta. Não, aqui não é isso ou qualquer coisa. Na verdade, o que eu estou sentindo, né? É um momento de vocês poderem colocar para fora um pouquinho daquilo que sentiram, estão sentindo, enfim. Ronieri, como meu colega de profissão, professor também e tal, como tu estás vendo esse isolamento social para professores e alunos e qual o legado, ou o que nós podemos aprender
com esse isolamento, com a pandemia, no sistema educacional, em todos os níveis, na tua opinião? Então, Marta, eu acho que a pandemia, assim, ela fez com que a gente adiantasse muita coisa que poderia vir, né, que estava por vir, né? Como eu te falei lá no Senai, por exemplo, eu passei com o mestrado, voltando um pouquinho, com o mestrado me possibilitou participar de outras vagas, né? E foi ponto, eu acredito que foi ponto decisor nessas, para eu virar coordenador de curso, né? Os outros concorrentes que concorriam a essa vaga de coordenador comigo, dos 5 finalistas, todos tinham mestrado, então, todos não, né? 3 tinham mestrado. Então, isso já possibilitou foi um fator primordial, acredito, para conquistar essa vaga. E como coordenador, a gente começou conversando com outros colegas coordenadores, com colegas coordenadores pedagógicos, com colegas da Fevale. Se você vê que com quem está estudando, né, você vê que isso fez com que esse afastamento trouxe o EAD muito mais presente, e mostrou que como é fundamental, como é preciso a gente adaptar muita coisa e como isso vai ser adaptado, né? Por exemplo, eu trabalho com cursos profissionalizantes, né? Então, cursos profissionalizantes, você parte de uma prática profissional. Então, o aluno precisa ter contato com alguma ferramenta, com algum instrumento, com alguma máquina, né? Então, repensar isso é mais complicado, né? Em um curtíssimo espaço de tempo, né? Fez com que a gente corresse atrás, os colegas pensassem isso, né? De forma a adequar esse modelo. E em modelos que não foi possível adequar, né? Nós temos, por exemplo, as nossas aulas, algumas estão interrompidas, são suspensas, né? Paradas, podem retornar agora em julho, porque depende muito da prática, né? O Senai decidiu, olha, segura um pouco, porque a gente ainda depende. Fora, claro, o grande peso da questão sanitária, né, que ainda está sendo avaliado. Eu participei de reuniões semana passada sobre esse tema de as cidades que podem abrir, quais são os protocolos, tudo isso é um tema também. Mas essa readequação também foi necessária. E uma coisa importante, conversando com os outros colegas assim sobre isso, né? O professor que é bom professor, aquele professor que tem uma boa didática, que é desenvolto em sala de aula, que os alunos falam, mas esse cara é bom, ele vai ser bom professor tanto no presencial quanto no EAD. Ele consegue se virar naquela ferramenta. E o relato de outros colegas é o seguinte: professores que estavam preocupadíssimos como iam se virar com a ferramenta, o que eles iam apresentar com o EAD, foram atrás e conseguiram desenvolver, conseguiram atrair a turma, conseguiram trazer metodologias para aquele caso, mais uma vez, num curto espaço de tempo. Então, isso que é legal. Isso que é mais interessante. Não tem livro que ensine tanto sobre ambiente virtual, sobre tudo que está acontecendo com uma vivência, né? Exatamente. Sabes que eu tive uma dificuldade grande, porque eu não consigo começar uma aula sem encostar no aluno, sem abraçar, que é o que eu faço a cada aula, e tu lembra disso, né? Claro. E aqui eu não tinha isso, e para mim faltava, eu pego energia no aluno encostando quando começa a aula. E aí eu mudei isso, dando alguma coisa minha virtual para o aluno a cada aula. Então, nasceu uma flor nova e eu boto na câmera e ofereço para eles. Já levaram meus cachorros, ganharam meus cachorros, já participaram com a minha mãe junto na aula. Eu acho que, pelo menos cada um tem um estilo de dar aula, né? Mas eu preciso aproximar. Eu só consigo dar aula próxima. E foi a forma que eu encontrei essa coisa muito mais humana, mais próxima. E deu certo. Então, eu estou curtindo muito. Eles também. Eu acho que a gente consegue, mas cada um vai ter que buscar seu estilo, sua forma de fazer, né?
exato, Marta, exato. desculpa interromper vocês. Deu o aviso aqui de 9 minutos. Tá, é a última pergunta, Cris. Ah, tá, não, porque senão daqui a pouco eu vou interromper e a gente faz uma nova Zoom, tá? Vamos ver se dá certo. Beleza, Tá. vamos lá. Perfeito. Abro um espaço aqui, Ronieri, agora, então, para te compartilhar com as pessoas, quem sabe com teus alunos que vão ver esse vídeo e dizer, meu Deus, meu professor está quase no Olimpo, né? Quer fazer mestrado. O que tu gostaria de dizer para essas pessoas? Eu gostaria de dizer que não desistam, continue procurando. Se você tem o interesse de participar da vida acadêmica, vá atrás do seu mestrado, da sua especialização, né? Eu queria voltar um pouquinho aqui no mestrado de indústria criativa, no nosso mestrado. Que bonito ouvir o nosso, Ronieri. Nossa, que sensação gostosa. Faz bem, né? Faz bem. Abraçar o mestrado, porque o ponto principal, assim, cada um me pergunta, mestrado de que tu fez? Eu fiz um mestrado de indústria criativa. Mas o que é? Cara, para te resumir, é um encontro de multidisciplinaridades, assim. É você fazer um mestrado sobre, claro, o tema, a indústria criativa, mas encontrar pessoas da medicina, do direito, da engenharia, das comunicações, e por aí vai, né? Então, essa troca é sensacional, assim. Essas experiências, os trabalhos com os colegas, as conversas com os colegas, é o mais sensacional e o que agrega muito no teu trabalho e na tua vida, assim, né? No que tu tem, assim, que vai perdurar. E cada conversa dessa pode virar ali um capítulo ou pode desenrolar um capítulo da tua dissertação, né? Então, essa é a primeira coisa, assim, para quem vai fazer, assim, aproveite esse contato, né? Mesmo por EAD, tente entender, tente entender e conversar com seus colegas e ver as experiências deles, que são riquíssimas, riquíssimas, riquíssimas. Assim, as amizades que nós fazemos, os mestrados ficam, né? E você acompanha projetos que, cara, puxa, sensacionais. Do Fernando, sensacional o projeto, do Regis, do César, que estavam sempre mais perto, assim, meus ex-colegas, eu pude acompanhar. Então, cara, fantástico, assim, isso que é o mais legal, né? E para quem vai fazer, mais uma vez, não desista, aprofunde, leia. Leia muito. Leia todos os artigos que os professores te dão. Porque depois, quando termina, quando você ouve aquilo assim, você está aprovado, parabéns e tal. Aí você começa a rever a sua dissertação, puxa, se eu tivesse aquela aula pensada, aquele artigo, como fez falta. Né? É uma construção, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a participação envolve isso. A participação envolve você tá por inteiro naquilo, né? Para você ter, no final, essa entrega mais tranquila. Para quem é virginiano, assim como eu, é muito cri-cri, nunca tá bom. Parece que não. Mas quando você olha assim, nossa, fui eu mesmo que fiz isso, assim. Ronieri, meu preferido, é claro, falaste sobre os professores estão se reinventando nesse ambiente virtual e estão conseguindo, que é bem bacana. Eu não podia deixar de te fazer uma pergunta nesse sentido de se reinventar. Tu trouxeste para a educação uma temática muito diferente, cocriação de valor. Fala para nós um pouquinho da tua dissertação, o que é cocriação de valor dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, Marta, quando eu resolvi mudar o tema, né, comecei a procurar, assim, achei que o que eu tinha não renderia tanto assim como esperado. Eu gostei muito do tema de cocriação de valor, né? Essa troca entre cliente e empresa e como o cliente, que a cocriação é como o cliente pode contribuir e colaborar com o desenvolvimento ou com o sentido da empresa em si, né?
nós vemos cocriação de valor em vários segmentos do mercado, né? E aí, quando você fala assim, cocriação de valor na educação, você sempre pensa que o aluno e o professor sempre pode aprender com o aluno, além de ensinar, ele pode aprender e ele pode replicar isso nas próximas aulas com os próximos alunos, né? Então em suma, foi mais ou menos isso o nascer do negócio, né? O nascer do tema. Como eu trabalho em uma instituição de educação, eu foquei em um ambiente mais fechado, vamos dizer assim, né? Numa metodologia mais fechada, que é a competição. As competições em a educação profissional e as competições com alunos, né? Nas escolas estaduais, escolas particulares, nós temos aí cursos, competições de matemática, lembra? Tem a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Física, e o Senai aqui no Brasil e a World Skills no mundo inteiro tem a Olimpíada do Conhecimento, que é sobre a educação profissional. E é um evento magnífico, assim, similar ao que tem a uma Olimpíada esportiva, né? A World Skills. Então, nós temos etapas nacionais, que são as Olimpíadas do Conhecimento aqui, que são etapas estaduais, quer dizer, nas escolas, depois etapas estaduais, nacional e World Skills. Então, acontece, tem a delegação brasileira, né? Tem a premiação, então é um evento sensacional. Voltando à cocriação, essa troca ela fica mais perceptível. Por quê? Porque quando o professor está treinando, esse instrutor está com o aluno, geralmente é o aluno e o instrutor, né? Geralmente o que aparece, o que conta, o que aparece é isso. Então não é mais fácil, mas você consegue avaliar que um professor com uma turma maior de alunos, o que ele vai, como é que é esse feedback dele, como ele vai pegar isso de cada aluno, e se o aluno, e essa é uma das dúvidas que fica, uma das perguntas da minha conclusão, pessoal, não se preocupem, vão ficar perguntas e respostas para quem vai fazer o mestrado. Mestrado é pergunta, viu? Não é resposta. Pesquisa é pergunta, sempre pergunta. Então, é essa, de o aluno estar ciente que ele participa deste processo de construção, né? E, de fato, durante a pesquisa, durante uma das metodologias que foram entrevistar os professores, entrevistar os alunos, entrevistar diretores e outros participantes, outros atores, os alunos entendem que esse treinamento que eles estão fazendo hoje vai fazer parte do treinamento do aluno futuro, né? E isso pode ajudar esse aluno, e eles fazem parte desta construção, né? E isso que é o mais que eu notei de diferente de uma sala de aula normal, né? De uma comum, vamos dizer assim, né? É essa contribuição com o aluno. E, claro, o feedback, um aluno e um professor, ele é mais rápido, ele é mais customizado, ele é adaptativo, né? Então, muitas vezes, o professor que já tem várias que tem uma turma e que acompanha a competição, que treina alunos, né, ou que é dedicado exclusivamente ao treinamento do aluno, ele já traz isso, ele já tem ali no seu banco de dados informações de outros alunos, o que funcionou, o que não funcionou e como ele coleta isso que vai funcionar para os outros alunos. Então, foi isso que eu tentei, na minha pesquisa, apresentar. E claro, e o tema da pesquisa trouxe à tona uma outra coisa, que é a competição e a colaboração, né? Que é mais uma parte da minha pesquisa, né? Como é que você pode competir e colaborar, né? Competir e trocar informações. A gente volta de novo lá para o esporte, ver a competição, eu quero ganhar, eu quero que o outro perca. É isso, eu quero destruir o outro, né? E nessas competições existe, claro, todo mundo quer ganhar, mas você vê que fica um legado de aprendizagem sempre e troca de informações em todo o processo. No decorrer de todo o processo, você tem simulados, você tem troca de informações entre competidores, você tem competições que países estão muito à frente, né? Em mecatrônica, por exemplo, que o Brasil está muito bem,
em tecnologia de informação, que a Coreia está muito bem, que outros países que não estão tão bem assim procuram, participam para aprender mais, para trazer o que tem de ponta tecnologicamente nesse sentido para a sua área educacional, para o seu aprendizado, entendeu? Então isso que é o que mais chama atenção assim nesse sentido de competição e colaboração. Também essa troca entre países, entre unidades, entre escolas, né? Aqui no Senai, aqui no Brasil é o Senai que é responsável por alguma parte do Senac, mas em outros países tem outros tipos de modelos de cursos técnicos, instituições federais, né? Instituições públicas que participam também. Então, e essa troca é a mais importante, né? E aí, na dissertação, eu cito modelos de troca, como alunos que vêm para cá estudar, e nossos alunos que vão para fora para estudar, né? E o ganho educacional, que é gigantesco, assim, né? O professor poder levar isso, como eu te falei, é 1 em 1, né? Quando o cara está na competição, ele fica o professor ou o aluno, e o professor, claro, que é uma das perguntas, ele interage com esses outros atores da própria instituição, né? Os diretores, os coordenadores, então tem todo esse envolvimento, mas é um por um. E isso que esse aluno ele deixa algo que pode ser aproveitado por todos, né? Em todos os sentidos também. Muito bacana. Nessas conversas, a gente percebe a diversidade de temas de dissertações. E isso é lindo no mestrado, como no nosso mestrado, como tu disseste, né? Fantástico. Ronieri, mensagem para os teus colegas de turma. Mensagem para meus ex-colegas de turma. Em primeiro lugar, eu tenho artigos pendentes com eles. Boa! Eu vou buscar eles na casa deles, se eles ouvirem isso. A gente precisa publicar. A outra é que a gente tem que fazer um churrasco da turma. E assim, eu acompanho o nosso grupo da indústria criativa, só que eu sou completamente avesso aos grupos do WhatsApp. Então, assim, quer falar comigo, me chama, ele que eu respondo, mas eu não tenho paciência. O capeta criou, não tinha nada a fazer, criou o grupo do WhatsApp. Daí o grupo do WhatsApp para te incomodar. Mas, assim, então eu geralmente converso com os colegas, não em grupos, mas pelo WhatsApp, e quero deixar um abraço para todos, assim, espero encontrá-los o mais breve possível, né? E que a gente possa se encontrar e se abraçar, como sempre, que isso é o mais importante. Mas quero deixar aqui essa ameaça de que eu estou na espreita deles, esperando para a gente publicar. E um deles, eu não posso dizer o nome, mas começa com C e termina com César. Boa! Então, esses colegas que pô, saudade imensa deles, porque o mestrado é muito estranho, né? Quando a gente está lá, você tem vontade que aquilo passe, que aquilo termine, que você entregue aquilo que está proposto para fazer, mas você quer estar ali, né? Você quer permanecer, você quer estar naquele ambiente. O ambiente que a Fevale te proporciona é muito legal, assim, o ambiente físico, né? A estrutura de professores, o corpo acadêmico e a própria estrutura da universidade é legal. Então, para eu que moro aqui perto, né? Então é legal estar ali. Isso faz falta, assim. Isso apesar de todo aquele alívio que tem, mais uma vez, depois que você entrega, você sente falta daquela rotina e daquele convívio, né, com as pessoas. E aquilo, mais uma vez, aquilo que tu falou das dissertações, vocês devem ter muito mais ainda, essa multidisciplinariedade, assim, de pessoas, de lugares, né? Pessoal de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Lajeado, de Sapucaia, de todo canto, assim, e rica com cada um com a sua experiência profissional e com a sua experiência de projeto, e isso que é mais legal. Eu acredito que os outros mestrados, por exemplo, só em física, deve ser chato. Deve ser chato pra cacete, porque só deve ser os caras de física. E os caras devem falar só sobre isso, só sobre física quântica, que ninguém entende, só eles.
Mas é isso que eu acredito que o mensagem da indústria criativa tem essa singularidade que facilita muito, assim, que eu acredito que todos os outros que eu converso falam sobre isso, né? Que aproxima mais por essas diferenças, assim. Ronieri, eu tenho que terminar, porque senão o Cris vai nos cortar na metade a fala, né? Porque ele já deve estar impaciente, mas a conversa está uma delícia. Assim como nas nossas aulas, as conversas eram sensacionais. Continuo dizendo, e não se assustem os demais. Ronieri, preferidíssimo. Muito legal. Obrigada por ter aceitado conversar comigo. Toda semana a gente vai tentar trazer alguém para conversar, porque acho muito bacana falar dessas experiências e incentivar os que estão começando, né? Obrigada de coração. Marta, eu que agradeço o convite, eu agradecer ao Cris também. Desculpa, às vezes, aí os gritos, tá? E falar muito alto. A imagem pode não ficar muito boa, mas agora o som... não, perfeito. O som ficou bom. Então, agradecer a vocês e estou à disposição para que vocês precisarem e participar. Se quiser fazer uma... a gente podia fazer uma live em conjunto, organizar essa live com os ex-alunos ou com os alunos novos também, a gente pode fazer junto. Estou aí, né? Eu acho que seria uma coisa interessante para a gente fazer também, e estou sempre à disposição de vocês. E mais uma te vez, desafio, então. Te desafio. No nosso mestrado, tu organiza uma live. Sabia! Sabia que ia sobrar para mim. Pode deixar. Deixa eu fazer os contatos. Os caras não me respondem os e-mails. O que eu faço? Tu tem que usar o WhatsApp. Não, o WhatsApp, e-mail. Mas vamos lá, vamos colocar em prática. Que eu acho que assim a gente pode ajudar e contribuir muito, muito com as dúvidas emocionais que os alunos novos têm. E, claro, e contribuir muito com os projetos deles. Isso que é mais interessante. Mas muito obrigado mais uma vez. Bacana, eu vou falar com aqueles deuses lá, então. E aí a gente organiza, certo? Tá bom. Deus Cris, muito obrigada outra vez. A gente só consegue fazer isso porque o Cris está organizando, está ajustando tudo e dizer que, outra vez, né? Presente que eu ganhei poder reencontrar os preferidos e conversar com eles. Beijo e até semana que vem. Beijão, gente. Até. Abração, Cris, não vai dar o ar da graça hoje, Cris? Eu sempre espero um tempinho para me poder ter um frame para cortar direitinho. Essa coisa assim tem que ter respiro, né? O Ronieri sabe como é que funciona. Não dá para entrar assim de sola, direto. Tem que ficar quietinho. Quantas vezes te imagino que eu quis entrar e dar uma piada, ou fazer uma coisa,